Bom, então essa última aula é sobre a oposição aos movimentos antirracistas e as manifestações racistas do governo, do Bolsonaro e de alguns de seus principais aliados, e do processo de morte em massa relacionado à Covid. Então, nós estamos gravando a aula aqui, essa é a última aula do curso Entendendo o Bolsonarismo, que faz parte do programa Abril FEFELESH. Bom, eu acho que a princípio essa aula ela teria parte 1 e parte 2, mas tem um elemento que aconteceu na última semana que une essa questão do racismo com a questão da morte em massa, que é o tema do genocídio da população negra, que infelizmente voltou a ganhar as manchetes, como frequentemente ganha, por conta da chacina de Jacarezinho. E eu queria fazer algumas relações dessa chacina com elementos que a gente tratou nas aulas desse curso. O primeiro é a concepção dos tratamentos dados à pobreza. E no século XX você tem, basicamente, no Ocidente, duas vertentes para os tratamentos dados à pobreza. As políticas de bem-estar, que foram, sobretudo, desenvolvidas no pós-Segunda Guerra, em vários países. E o outro, a punição. E quanto mais exclusão social você tem, mais necessária é a punição para lidar com os efeitos da desigualdade social. E o neoliberalismo, a criação do projeto neoliberal, que, como eu falei para vocês em uma das aulas, é um projeto para aumento da desigualdade social. O neoliberalismo ele foi criado junto com um projeto de hegemonia que implicava, inclusive, o aumento da política nos Estados Unidos do law and order, de mais punição. O neoliberalismo ele é acompanhado do crescimento das políticas de punição, da guerra às drogas, que significa, na prática, uma guerra aos pobres. Então, esse é o primeiro elemento conceitual sobre a chacina de Jacarezinho, que é isso que eu acabei de mencionar, a guerra às drogas como guerra aos pretos e aos pobres, e a ideia de combate ao inimigo. O inimigo a ser combatido não é a desigualdade social, não são as injustiças, o inimigo a ser combatido é essa figura do bandido, que, em geral, é uma pessoa negra e pobre, que comete pequenos delitos. No caso específico da chacina de Jacarezinho, chama muita atenção, a mim pelo menos, o fato do Mourão ter falado, da polícia ter falado, de que aquelas mortes foram cometidas. Por quê? Porque aquelas pessoas eram criminosas. Essa é a justificativa. E a polícia afirmou que todos tinham ações criminais e por isso eles foram mortos. O Mourão, o vice-presidente, também afirmou isso, e isso está um pouco no centro do debate. Bom, isso é, em parte, um agravamento em relação ao neoconservadorismo. Por quê? Porque no argumento neoconservador, na origem desse esquema law and order, você tem a punição e não a execução sumária. E isso vem sendo uma prática crescente no Brasil, tanto que os institutos, inclusive o Instituto Igarapé, fizeram críticas evidentes à chacina, e um dos aspectos das críticas é que você tem hoje a letalidade como a principal estratégia de segurança pública. Então, esse é um agravamento em relação ao argumento neoconservador, que você não tem a punição, mas você tem a execução direta. E isso sempre lembrando que a execução... Não existe pena de morte no Brasil, muito menos permissão para execução sumária de suspeitos. E outro elemento que eu achei um agravamento nesse caso de Jacarezinho em relação ao padrão dos casos de chacinas no Brasil
ou de casos de letalidade policial, é que não se alegou legítima defesa. Em geral, nesses casos, você alega legítima defesa, que houve troca de tiros. E é muito comum a polícia alegar que há troca de tiros, mas não faz perícia na mão da pessoa que alegadamente atirou, não faz perícia no ambiente, mas diz que houve, nesse caso, sequer houve alegação de legítima defesa, que é a tal da famosa excludente de ilicitude ou auto de resistência. Simplesmente se falou, não, eles eram bandidos e nós matamos. Então, isso é um agravamento. Tem um outro elemento que me chama a atenção, que o governador, que eu não sei, de fato, em que medida os aparatos de segurança são, de fato, submetidos aos governadores. Se fala muito que os governadores, de fato, não têm controle sobre as corporações de segurança. Mas, nesse caso, me chama a atenção o fato do governador ser do PSC. Ele não é evangélico, mas o PSC é um partido ligado, politicamente ligado às Assembleias de Deus. E nós comentamos nas aulas a afinidade de alguns setores do pentecostalismo com a ideia de guerra e de combate a inimigos. E o último aspecto que eu queria comentar é sobre as milícias. Nós tivemos uma aula sobre milícias, e o Reinaldo Azevedo, ele fez esse Twitter. Ele falou o seguinte, que as milícias ocupam 57% do território do Rio, o tráfico ocupa 15% do território do Rio, e que a milícia nunca tinha entrado em Jacarezinho, sugerindo que a chacina foi uma estratégia para a milícia dominar esse território. Como nós vimos, a milícia ela é definida como grupos de controle territorial de populações e de mercados, nos quais participam agentes públicos, principalmente policiais. Bom, esses dados, eu perguntei se os dados são verdadeiros para o Bruno Paes Manso, que é o autor daquele livro República das Milícias. Ele disse que sim, disse que esse Twitter está baseado na pesquisa do Núcleo de Estudos da Violência, da USP, eles têm um mapa de grupos armados. Então, esse é outro elemento relacionado, que a gente abordou nas aulas, que pode estar relacionado à chacina de Jacarezinho, que é as milícias. E ela relaciona também dois elementos que são uma tônica, que é o racismo, que há um tempo atrás nós falávamos de racismo institucional, e hoje se fala em racismo estrutural, expresso na mortalidade praticada por agentes públicos, principalmente contra pessoas negras das periferias. E esse processo de homicídio não só praticado por agentes públicos, o processo de homicídio, de violência contra a população negra, especialmente jovens, é chamado de genocídio da população ou genocídio dos jovens negros. O Congresso Nacional já teve 2 CPIs sobre isso. As CPIs não chamaram de genocídio, mas chamaram de mortalidade da juventude negra. Então, esse é algo que eu gostaria de comentar sobre a chacina de Jacarezinho. Bom, e aqui, entrando no tema da pauta racial no governo Bolsonaro e do próprio Bolsonaro. O que chama atenção de pronto são as declarações preconceituosas, racistas, que podem, eventualmente, o Bolsonaro responde por processos criminais por racismo, por declarações dele. Fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o descendente mais leve pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriar ele serve mais. Teve esse episódio também de uma alusão
enfim, uma menção preconceituosa a orientais. Ele teve essa declaração, não é a única sobre indígenas, cada vez o índio é um ser humano, é mais um ser humano igual a nós. Tem declarações também negando, isso sem contar as declarações por exemplo, do então ministro da Educação sobre os chineses, e outras declarações do Bolsonaro. E declaração do Bolsonaro sobre um religionário dele, o Hélio, enfim. E outras declarações vão no sentido da negação do racismo e da luta antirracista. Quando o João Alberto foi assassinado no Carrefour, ele falou: não existe racismo no Brasil. Porão falou. Tem outras declarações também. Enfim, tem um conjunto de declarações de tom preconceituoso e racista. Como que isso se encaixa, digamos, assim, teoricamente, né? Como pesquisadores têm visto isso? Em parte, tem sido visto por dois pilares: pilar prático e pilar discursivo. O pilar prático é o desmonte das políticas. E aí tem uma foto do presidente da Fundação Cultural Palmares, que seria o órgão governamental responsável pelo desenvolvimento de políticas pela promoção da igualdade racial, mas ele considera que não existe racismo, que o racismo que a questão racial é um aspecto do vitimismo dos negros, estimulada pelo politicamente correto. E isso implica num desmonte do arcabouço de políticas públicas que foram desenvolvidas ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, pela promoção da igualdade racial. E o outro pilar é o pilar discursivo. Só deixa eu ver uma coisa. Esse pilar discursivo é o pilar da invisibilização do racismo. E isso tem alguns aspectos. Um deles é o resgate do mito da democracia racial, que é um discurso que foi usado na década de 30, depois durante a ditadura militar. Mas, e aqui eu estou citando um texto do pesquisador Luiz Augusto Campos, esse mito da democracia racial é enquadrado de uma maneira um pouco diferente das situações históricas anteriores. Antes, essa narrativa era baseada na diluição de fronteiras entre brancos, negros e indígenas. E agora você reconhece que existem essas diferenças entre brancos, negros e indígenas, mas você enfatiza que existe uma fraternidade entre elas. Esse pilar discursivo de invisibilização do racismo, ele justifica as hierarquias que marcam a história brasileira. E aqui eu continuo citando Luiz Augusto, eles desinflacionam as violências do processo formativo, eles negam o racismo estrutural, com ênfase no caráter mestiço da população. Eu acho importante mencionar, esse discurso da democracia racial, ele foi negado pelos setores progressistas a partir da década de 80, com a reorganização do movimento negro, com a fundação do movimento negro unificado. Na bibliografia tem um texto muito interessante da Lélia Gonzalez sobre isso, recomendo que quem tiver interesse no tema, leia. A Lélia Gonzalez é essa pesquisadora
brasileira, negra, que a Angela Davis, quando veio para o Brasil, falou: eu não sei por que vocês leem tanto nós, que somos os norte-americanas, aqui no Brasil vocês têm a Lélia Gonzalez. Recentemente também foi publicada uma coletânea de textos dela, então leiam Lélia Gonzalez. Aliás, meu primo José, com quem eu troquei várias figurinhas de bibliografia aqui, fica a dica também. Bom, a par da relevância dessa questão racial para a sociedade brasileira, o que o Luiz Augusto fala é que a negação do racismo ela não tem um papel sistemático, identificável nesse momento, tanto quanto a questão de gênero. Apesar, um aspecto sistemático identificável dentro da categoria do bolsonarismo. Embora seja um aspecto muito importante e cheio de consequências demográficas para a garantia de direitos, para a letalidade, para a igualdade e etc. E o outro aspecto que eu vou falar nessa aula, então, nós chegamos na questão da Covid-19. Essa é uma questão, entender por que o Bolsonaro teve essa postura em relação à Covid, que é contraintuitiva não só no sentido da preservação de vidas, mas a própria manutenção do poder, que é o objetivo de qualquer pessoa que tem poder. Por que ele atuou contra de uma maneira tão irracional, aparentemente irracional? Então, aqui eu vou tentar resumir para vocês os argumentos de alguns autores que tentaram entender esse tema. Em parte, isso quem fala é o Mandetta numa entrevista, tem um aspecto lógico e bastante evidente. O Bolsonaro, ele não queria e não quer medidas de isolamento para não paralisar a economia, para não afetar, sobretudo, os pequenos empresários, para não afetar as pessoas, os trabalhadores, enfim, as pessoas que, maior parte das pessoas, mesmo a maior parte das pessoas que dependem da economia funcionando para sobreviver. Para ir negando essas medidas de isolamento e de distanciamento para, ao final da pandemia, ele poder dizer: eu avisei que haveria uma crise econômica e eu fui contra que essa crise econômica acontecer. E isso está nítido nos pronunciamentos dele. Mas o comportamento do Bolsonaro, é claro que isso é um dilema, um falso dilema, porque ao Estado caberia fazer políticas protetivas dos seus cidadãos, com políticas de estímulo à economia, que naquela reunião ministerial ficou claro que eles não queriam ajudar os pequenos empresários, só queriam ajudar os grandes, então você precisava ter uma política de economia para pequenos empresários, uma política de estímulo de manutenção do emprego, uma política de renda mínima muito mais forte do que o auxílio emergencial que foi aprovado, e ainda aprovado contra a vontade do governo. Mas, independente disso, o comportamento do Bolsonaro ele foi além de você simplesmente, não simplesmente, mas foi além de você ser contra o isolamento social. Ele se recusou a comprar vacinas. Pelo menos é isso que tudo indica. A CPI agora está indo na minúcia desse processo, mas tudo indica que o governo se recusou, fez corpo mole, colocou obstáculos, não estava a fim de comprar vacinas. Todas as medidas diplomáticas que ele pôde fazer contra a China, ele fez, apesar da China ser a detentora dos insumos para a produção de boa parte das vacinas, o que é também, tudo bem, tem essa questão que eles são, a gente tratou disso na aula, que eles são contra a China, mas tá bom, mas a vacina que a Pfizer, que hoje o CEO estava na CPI, ele é norte-americano e eles também não ficaram embromando, não responderam a carta de oferta, eram das 70 milhões de doses, enfim. Tem esse outro aspecto que existem indícios de que o governo não tomou providências em relação ao oxigênio em Manaus, em outros lugares, sabia que ia acabar o oxigênio, não tomaram providências.
Tem a tese também que está se desenvolvendo, de que você tentou efetivamente não testar em Manaus a política da imunidade de rebanho. Ele estimulou a aglomeração, não é só que ele foi contra o fechamento do comércio. Ele estimulou o tempo todo a aglomeração e o não uso de máscaras. Você poderia, então, então vamos abrir o comércio, mas vamos todo mundo usar máscara em 95. Mas ele é contra isso. Ele promoveu um tratamento ineficaz, não só quando você não tinha muitas evidências sobre o que esses tratamentos significavam, mas, inclusive, depois, e agora estão tentando negar, né? E muitas vezes zombou dos mortos, da dor das famílias dos mortos. Outro dia, aí, quando a gente estava no auge da segunda onda, ele falou: para que tanto chororô? Vão chorar até quando? Daí, eu não sou coveiro, brasileiro entra no esgoto, nada, não morre, né? Ele não expressou nenhuma frase de solidariedade ou empatia. É um líder nesse aspecto sem par. Mesmo líderes que no começo estavam numa postura mais negacionista, como Boris Johnson ou Donald Trump, depois mudaram a postura. Mas aqui a gente continua nessa até hoje. Teve primeira onda, teve segunda onda, nós temos 420 mil mortos, e isso segue acontecendo. O que explica? Né? O que explica? Para o Marcos Nobre, o Bolsonaro é fiel ao seu projeto autoritário. Isso vem da mentalidade autoritária do Bolsonaro. O Leonardo Avritzer discorda. Ele fala, bom, o Marcos Nobre fala da fidelidade ao seu projeto autoritário, mas o combate à pandemia ele é compatível com governos mais autoritários. Tanto que a China teve enorme sucesso em controlar a pandemia lá por conta de medidas hierárquicas do governo. Então, o autoritarismo político ele não é incompatível com a prevenção e controle da pandemia. E o Avritzer fala, bom, o Bolsonaro ele é refém da sua própria concepção de política, que é essa concepção da não política. Um outro autor, uma outra concepção que eu acho válida é a da necropolítica. O autor é Achille Mbembe, eu não sei se é exatamente assim que fala o nome dele. Ele tem esse livro chamado Necropolítica. Ele fala ele pega o conceito do Foucault, de biopolítica, que em síntese, afirma que a expressão última da soberania é dizer quem vai poder viver e quem deve morrer. E isso da soberania em qualquer situação. Soberania significa controlar a violência e a morte. Mas ele daí pega esse conceito de biopolítica e transforma no conceito de necropolítica, para tratar dos processos de colonização da África, os processos de escravidão moderna, para tratar do processo da Palestina contemporânea. Eu acho que esse é um conceito interessante, mas ele adaptado, porque no nosso caso nós não estamos numa situação propriamente de colonização. É claro que nós fomos um país colonial, nós tivemos a escravidão, mas hoje não é exatamente isso que a gente vive. Mas eu acho que esse conceito de necropolítica é um termo interessante, se adaptado. A gente entender a necropolítica como uma política centrada na morte. E é nesse sentido que muitos autores falam que o Bolsonaro promove uma necropolítica, desde a linguagem da sua campanha, que é um símbolo de arma em punho, e a arma serve para matar, e é uma ode à morte, a morte violenta e de inimigos. E tem um outro conceito que é tratado de uma maneira ensaística por dois autores, pelo João Moreira Salles e pelo Christian Dunker,
E por que eu falo ensaística? É dura, assim, você dá um curso baseado em artigos de jornal, mas nesse caso isso é válido porque o bolsonarismo é um fenômeno que está acontecendo agora. Então as ideias elas também estão sendo apresentadas aos poucos nos jornais, nos debates públicos. E é o conceito de pulsão de morte que os dois trabalham. O João Moreira Salles ele tem um artigo muito bom, se vocês puderem ler, muito bem escrito. E ele fala dessa imagem que está aí atrás, estilizada, que é a imagem do Bolsonaro falando, eu acho que nessa situação aí ele está falando que vai matar os petistas, fuzilar os petistas. E ele fala, a cara do Bolsonaro é uma cara de gozo. E o João Moreira Salles fala, o Bolsonaro não se comove com a natureza, a arte lhe é estranha, a religião não passa de um adereço político, a ciência o ofende. Mas a violência não. Quando ele fala na violência, é quando ele parece mais vivo e mais potente. Ele fala dessa cena, que é obscena e incomodamente familiar. É a cena de um filme pornográfico. E ele continua falando sobre o Bolsonaro. O que provoca o regozijo é o corpo baleado no chão, o traficante executado, o homossexual espancado, a moça trans agredida, o esquerdista desacordado, o indígena ferido. Isso é que provoca o gozo no Bolsonaro, a alegria, a potência. Ele argumenta, as vítimas da pandemia, por outro lado, elas morrem sem espetáculo. Elas têm uma agonia que não é pública. Isso gera no Bolsonaro tédio. Sendo invisíveis, essas vítimas suscitam no presidente apenas desinteresse, enfado e tédio da morte, como escreveu Nelson Rodrigues. E quem explica mais esse conceito de pulsão de morte, como ele funciona, é um psicanalista que escreve sobre o Bolsonaro, Christian Dunker. Essa é outra foto do Bolsonaro com esse símbolo de arma em punho, com essa cara de satisfação. E o Christian Dunker ele explica dois conceitos centrais na teoria do Freud, na psicanálise. Isso está num livro muito bom também, recomendo, Além do Princípio do Prazer. É um livro do Freud, de 1920. O que é Além do Princípio do Prazer? O princípio do prazer é o eros. O princípio da sexualidade, é o princípio que nos liga ao amor, à libido, à união, à reprodução da vida, à própria vida. Esse é o princípio do prazer. E o princípio da morte, esse é o que está além do princípio do prazer. Está o princípio, a pulsão de morte, que é o Thanatos, que é a destruição, a agressividade e a desunião. Como é que funcionam esses dois conceitos no esquema do Freud? A vida, ela é na expressão do Christian Dunker, ela é um parênteses entre esses dois estados inorgânicos. Entre dois estados inorgânicos. A vida que não existia antes de nós nascermos e a morte depois que nossa vida acaba. E que existiria essa pulsão à repetição, essa vontade, esse desejo de voltar ao estado anterior, que explica esse gosto irracional do ser humano pela repetição, mesmo quando isso implica dor, desprazer e morte. Esse é isso que está, essa é a pulsão de morte. Mas o que está nesse esquema? Que a pulsão de morte ela não é um sinônimo de maldade. A vida é um equilíbrio entre o Eros e o Thanatos. E que a pulsão de morte ela é perigosa quando ela está muito separada das pulsões de vida, do Eros. E é isso que o Christian Dunker argumenta que acontece com o Bolsonaro. Que quando esses dois elementos eles estão muito separados, você tem na verdade, uma compensação. Então, o que ele fala? Que
para que a morte não se torne um temor e para que a vida valha tão pouco, é preciso a sexualização permanente do discurso em torno das relações de dominação e obediência. E isso explica, de acordo com William Reich, por que em regimes totalitários é necessário perseguir minorias e práticas sexuais, porque elas são símbolos do excesso de prazer. E para o Christian Dunker, esse mecanismo de compensação, ele está bem evidente no Brasil também. Eu acho que vocês vão concordar. Que para ele, essas brincadeiras o tempo todo do Bolsonaro sobre homossexualidade, o tempo todo o Bolsonaro está fazendo piadinha sobre isso. Golden shower, palavrão, referência a sexo constante, quero continuar transando com você, bravata sobre virilidade, ele o tempo todo fala isso, né? Eu sou imbrochável, ele falou outro dia. Ilações sobre o tamanho do pênis alheio. E isso é uma condição para que a gente aceite a trivialização do acesso a armas e a ode à morte constante. E nessa simbologia das armas, isso que deveria ser percebido como um perigo, que é o risco da morte, isso é lido como um falo potente, signo do narcisismo exibicionista e da virilidade supostamente protetiva. E essas imagens do Bolsonaro, tanto anterior quanto essa, quanto várias outras, elas mostram isso, né? Uma imagem supostamente viril, e compensa o risco evidente nessa cena. Ele fala também sobre a linguagem do gozo em outros líderes, como... Eu coloquei até isso aqui no roteiro da aula, mas eu não vou falar, porque é muito vulgar. Vocês podem ler o texto. Então, a gente chega sobre o enfrentamento à pandemia. Para o Christian Dunker, existe no enfrentamento da pandemia uma grande aplicação do conceito de pulsão de morte, e o aumento desse sofrimento constante, isso não tem implicado na sociedade um movimento de transformação, porque, e aí novamente na linguagem psicanalítica, porque no fundo de todo sintoma há uma forma paradoxal de satisfação. E ele fala que aqui o círculo da pulsão de morte ele se completa, porque ele se junta com o sadismo, que é o prazer com o sofrimento alheio, e um masoquismo, que é o próprio risco que todos nós corremos. E quando isso ocorre, a vulnerabilidade do outro, com a qual nós, de acordo com o esquema psicanalítico que ele narra, nós temos prazer, ela não gera solidariedade e empatia, mas ela gera ódio e desprezo. E ele fala da ideia de compromisso, que seria a composição, tanto entre Eros e Thanatos. E ele fala que essa separação entre economia e saúde, que a gente mencionava antes, que o bolsonarismo enfrentou a pandemia, ele é um ótimo exemplo dessa dissociação entre pulsão de morte e pulsão de vida. Que a vida estaria do lado da economia e não da vida e do corpo real das pessoas que pode morrer. E ele fala também, dentro desse esquema, dessa satisfação sádica dos sobreviventes, que está nessa linguagem. Não, é só uma gripezinha. Se eu fosse pegar, não aconteceria nada comigo, porque eu tenho histórico de atleta. Então, você não tem uma empatia com aqueles outros que já morreram, que estão morrendo, porque ela não atinge você.
E ele fala que uma verdadeira política pública, ela depende de um compromisso entre o Eros e o Thanatos. Você precisa da renúncia da satisfação imediata para o alcance de determinados resultados futuros. Isso é assim com qualquer sociedade, com qualquer coletividade. Mas nesse caso, não há compromisso nenhum, não há construção de política nenhuma. Não há composição entre as funções. Há uma total dissociação delas. Ele fala que é essa linguagem da morte constante e o Eros ele expressa simplesmente em alusões diretas à sexualidade, seja no Golden Shower, seja em relação à virilidade dele ou qualquer outra coisa. E que assim a gente não consegue firmar plano de ação, nem para comprar vacina, nem para fazer campanha sanitária, porque tudo isso é visto como uma limitação da liberdade. E isso é visto como uma limitação da liberdade, aqui não é uma interpretação do Christian Dunker, esse é o discurso oficial do governo, de que as medidas de lockdown, as medidas de restrição, elas são limitação da liberdade de circulação e da liberdade de expressão. E não há compromisso, porque um compromisso é uma figura de troca e mediação. Isso exigiria uma mistura entre as exigências da pulsão de morte e do Eros. E isso me lembra, esse é o texto do Christian Dunker, mas isso me lembra muito aquele argumento que a gente tratou na aula 2 sobre mídias digitais, da descrição de política que o Giuliano da Empoli fala que as mídias digitais constroem. Porque ele fala que as mídias digitais elas tendem a elas se alimentam dos sentimentos de vulnerabilidade, dos sentimentos de frustração, do sentimento de raiva, que são esses sentimentos que causam o maior engajamento das pessoas. E que nas mídias digitais você não tem um espaço efetivamente público. Então, a política ela não caminha para consensos. A política ela caminha para extremos. E esse mecanismo das redes, de certa maneira, ele se repete quando a gente olha para esse esquema psicanalítico, porque você não tem uma composição entre as funções de vida e as limitações inerentes a ela. Você tem extremos. Você não é capaz de gerar compromissos e mediações inerentes à política. Bom, e sobre o debate se há um genocídio ou não. O genocídio, ele é um crime previsto, é um crime contra a humanidade. Deixa eu olhar os comentários. Nossa, eu esqueci de olhar os comentários. O genocídio ele é um crime contra a humanidade, o genocídio está previsto como crime num tratado internacional, e o genocídio é crime pela legislação brasileira também. É uma lei de 56. E o genocídio é definido como aquela conduta de quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso como tal, e assim, matar membros do grupo ou submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial. É possível enquadrar essa... É claro que isso tudo dependerá de mais provas e de mais evidências, mas com os elementos que nós temos hoje, é possível você inferir que houve atuação com vistas a destruir, em parte, um grupo nacional, e isso que é curioso, porque é o grupo nacional de todos os brasileiros, submetendo o grupo a condições capazes de ocasionar sua destruição física parcial. Não total, porque não vai matar a população brasileira inteira, mas nós já temos 400 mil mortos. E existem alguns artigos científicos, entre eles esse que está mencionado aqui,
dos erros do governo brasileiro em resposta à pandemia. E eu acho, e é assim que eu concluo essa aula e o curso da mesma forma com que eu antecipei na aula passada. Nós não fizemos a transição da escravidão, a gente não fez a transição da ditadura militar. Os militares, parafraseando a Wendy Brown, eles foram feridos. Não os militares, essa mentalidade, ela foi ferida sem ser exterminada. E isso voltou como um turbilhão. Esses grupos voltaram para o centro da arena política. E eu acho que é importante que, pelo menos, a gente faça, como eu falei na aula passada, a transição do genocídio que eu acredito que é possível enquadrar o que a gente vive hoje. Eu acho que é preciso a gente fazer um processo de memória e de verdade e de justiça sobre o genocídio que a gente enfrenta. Então é isso, aqui eu encerro a aula.